Tô botando para gravar aqui daí para ele poder assistir depois. Então tá, boa tarde, gente. Vamos olhar a palavra aqui antes. Esse chimarrão aqui que tá comemorar esse dia aí depois de muito tempo ruim, né? Meu Deus do céu. Então tá, estamos aí já no 17 de setembro, praticamente na nossa 40ª aula já aí. Os guerreiros que acompanham aí, mais uma vez um salve. Galera que está acompanhando as aulas. Hoje eu trouxe um assunto aí que vocês me obrigaram a estudar para trazer o assunto aqui. Um assunto bacana. E acabei descobrindo coisas aí que vocês vão... Quem está aí junto nessa pesquisa vai gostar. Então, aí já está o João aí, então o Ezequiel. Então, gente, tá entrando mais gente, eu só vou fazer aquele esquema de botar no mute eles. Tá. Então, o assunto, a pauta do dia de hoje aí é a nossa história da entrada do samba, né? A entrada do samba dentro do choro, tá? A gente tem um costume natural de, para as coisas consolidadas, né? Como o samba, como essa história do samba, achar que isso sempre existiu, né? Sempre teve, uma coisa que não... A gente nunca pensa no momento em que isso foi colocado dentro da nossa música, né? Onde é que surgiu isso aí, né? Então a gente já toma a nossa, pelo menos no nosso íntimo, assim, a gente já tem isso como uma coisa que sempre existiu. Bem como os instrumentos também. Os instrumentos musicais sempre existiram. A gente fala de alguns instrumentos, por exemplo, do samba, né? Como se fossem, sei lá, desde o começo da humanidade já existissem também, né? Quando que isso tem uma história, tem um surgimento, né? E algumas dessas coisas tem um inventor, né? Então, essa história que eu vou contar hoje, ela já foi contada aos pedaços por mim aqui em alguns momentos, mas agora eu reuni um material para contar essa história com mais propriedade, assim, com mais com pé e cabeça, sabe? Ela ficava assim contada aos poucos e tal. Então, eu dei uma pesquisada essa semana para contar para vocês. Então, essa história de como que entra, né, esse filho pródigo, né? Porque o samba acaba ficando mais conhecido de certa forma, às vezes, do que o próprio choro, né, no mundo, né, e na história da música, né? O samba acaba ficando muito grande, né, em termos fonográficos também, gravações, tudo isso. Então, né, já veio uma pergunta aqui que tem tudo a ver, né? O choro, a gente chama o choro do complexo de tudo isso, né? E de suas danças, né? Seus ritmos aí, a gente tem vários ritmos que compõem esse complexo que é o choro. Hoje a gente vai falar especificamente, quem sabe, do seu mais conhecido, né? Sua dança mais, né? Mais conhecida mundialmente, eu digo, né? Talvez não seja a mais importante ou significante, formante assim do gênero musical, mas a mais conhecida, que é a entrada do samba. Né? Todo mundo aqui está aqui, muitos chegaram aqui também porque já tocavam samba, né? E vieram tocar choro até depois de tocar o samba, né? Então, eu preciso fazer um retrato histórico assim daquele momento que vivia a música brasileira e dessa entrada aí, desse começo. E hoje eu vou citar alguns personagens. Como tudo, né, nas transformações da música, nada é feito por uma pessoa, né? É sempre um grupo, uma geração, né? Um complexo, né? E ainda mais a gente falando sobre coisas tão significativas. Então, vocês me perdoem hoje, porque eu vou ter que citar algumas pessoas e colocar elas como assim preponderantes, né? Mas já dou a desculpa aqui avisando que isso é uma coisa de muita gente, né? Principalmente de gente desconhecida que a gente nunca vai saber o nome, né? É engraçado isso, né? Esses ilustres desconhecidos aí, mas que com certeza estiveram lá na formação, essas pessoas que não ficaram famosas, né? A gente acaba dando o título assim para pessoas que acabaram, que a mídia principalmente, né? Reconheceu na época. Mas isso foi feito por muita gente, né? A gente está falando de uma
uma música que tem a sua formante, na minha opinião, mais importante é a coisa religiosa do complexo de religiões negras que emprestou para a música brasileira a sua principal característica, né? Coisa do candomblé e de outras religiões que emprestaram, né, os seus toques para que a gente utilizasse nossa música, e isso deu a grande característica para a música brasileira, né? Então, muita gente aí não vai ser citada e nunca vai ser citada porque a gente não sabe os nomes, né? Mas eu dou um salve a essas pessoas, né? Parece engraçado, mas eu tô dando um salve a pessoas que não são reconhecidas, né? Mas porque a gente sabe que elas foram muito importantes. Pedindo licença, na verdade, né? Pedindo licença antes de mais nada para falar sobre isso para essas pessoas tão importantes que a gente não conhece, nunca vai conhecer. Por sorte, algumas delas ficaram reconhecidas e a gente pode falar agora. Então, a gente tem que viver vou dar um recorte assim dessa época. A gente está ali na terceira década do século passado, né? Nos anos 30, em que a gente já tem uma música consolidada, né? Já tem o choro, né, acontecendo. Já tem um samba ainda tocado à moda machixe, né? Que a gente já falou aqui. De certa forma conhecido já com mais de uma década de reconhecimento. E daí começa um momento, que é esse que eu vou falar hoje, que é o momento da turma do Estácio, né? Que é a criação, né, de um grupo chamado Gente do Morro, e que esse grupo é capitaneado, né, talvez não seja a melhor palavra, é liderado, tá, por um cara que depois vem a ser um dos nomes principais. Na verdade, esse grupo ele começou a se organizar e era um grupo formado basicamente por batuqueiros, por percussionistas, tá? E um cara vindo do interior do Rio de Janeiro se muda para esse bairro, né? Se muda para esse lugar, e era um cara que tocava flauta e que lia música, escrevia música, e logo em seguida esses caras falaram: bem, tu vai ser o maestro, tu vai escrever os arranjos para nós, para a gente poder gravar. O nome desse cara é Benedito Lacerda, tá? Eu vou tentando aqui, como eu separei aqui algumas coisas, vocês estão vendo aí? Responda aí só rapidinho se estão enxergando. Tá, estão enxergando aqui minha pasta, né? Bueno, vou mostrar direto a pasta do computador, porque não tem erro. Então, esse cara aí, o Benê aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês aí, o Benedito, tá? Olha uma foto aqui bem curiosa, inclusive não conhecia essa foto aqui, muito boa com o Pixinguinha. Olha só que beleza de foto. Olha só. Né? Para quem não conhece a história desse cara, ele ficou conhecido, olha que coisa, que maldade da história, né? Ele ficou conhecido como o cara que roubou as músicas do Pixinguinha, tem um papo assim, e de certa forma até tem uma certa verdade, né? Porque ele fez um contrato com o Pixinguinha quando o Pixinguinha parou de tocar a flauta, de que ele tocasse a flauta, o Pixinguinha passou para o saxofone e ele assinou muitas das composições com o Pixinguinha, inclusive músicas que, ao que parece, daí eu não vou afirmar aqui, mas é a história que se conta, músicas que nem eram dele, mas que o Pixinguinha, em troca de uma vantagem financeira, assinou com ele, né? Então, isso tem mais a ver com os moldes dos costumes, a moral e os costumes da época do direito autoral, que não tem nada a ver com hoje em dia, tá? Então, antes de a gente julgar esse personagem, a gente tem que pensar nisso. Então, o Benedito, na verdade, foi um músico genial, né? Teve um dos maiores regionais da história do Brasil, foi um músico muito bem sucedido, né? Então ele trouxe também aí, nesse primeiro momento, né? Tô trocando as fotos aqui para vocês verem aqui, ó, a cara dele. Né? Tocava aquela flauta para cima, né? Aquela flauta exuberante, assim, né? Ó, esse formato assim
essa colocação da flauta que vocês estão vendo aí, que é muito clássica dele, né? E um jeito de tocar flauta muito particular, né? A ornamentação e tal. Isso a gente não vai poder entrar muito no assunto hoje, porque é um assunto que ficaria só para isso, né? Só esse assunto. Então, o que acontece? O Benedito cai no meio dessa turma lá, é escolhido como o regente, o maestro, o cara que escreveu os arranjos, e acaba mudando o trajeto do choro. Tá? Por quê? Exatamente nessa época, um outro personagem, tá? Que eu vou ver se eu acho aqui já, acho que eu trouxe uma foto dele, trouxe. Na verdade, vamos botar eles dois aqui, tá? Mas aqui tem a foto desses caras aqui. Quem não conhece, Bide e Marçal, tá? Esses caras aqui são figuras, assim, figuras importantíssimas, gente. Vocês têm que trazendo aqui a imagem deles aqui, o Marçal, né? Uma foto de 39, imagina. E o Bide logo ao lado dele. Hoje eu não vou falar tanto sobre o Marçal, que é um gênio, né? Na verdade, família, já gerações, né? Já de geniais batuqueiros, percussionistas e compositores também. Vou falar sobre o Bide. O Bide inventou o tamborinho surdo, só isso. Tá? Esse cara inventou o tamborinho surdo, né? E essa turma inventou o que agora os historiadores, os pesquisadores chamam de paradigma do Estácio. Basicamente, a gente tinha uma célula que permeava a música brasileira, que é a célula do machixe, que ela ficava assim, tac, 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 então, tudo que vocês vão ouvir antes dos anos 30 é isso, né? Mesmo que é chamado de samba, né? Ele está sob uma célula, mais uma vez falando de padrões aqui, né? É óbvio que tem variações, mas o padrão é tac, 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 né? Que hoje a gente chama de machixe. Então, tudo estava sob essa célula, né? E estes caras, gente do morro, né? Essa turma que eu mostrei, Bide, Marçal, o Benedito ali como arranjador, arregimentador da história, eles pegaram e inventaram, tá? Daí isso realmente, talvez a gente tem quem mais estudioso sobre isso possa até dizer, mas dificilmente vão falar sobre quem foi o primeiro cara a trocar, né, o tac 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 para tac 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 tac, né? Alguém em algum momento, né? Com certeza isso foi obra de alguém, uma pessoa trocou isso. Então, ao invés de tac 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 tac, é uma diferença total, né? Vira outra história, né? Vira outra situação. Tá? A batida do tamborim, né? Que é a batida do tamborim, que inclusive, como eu falei ali há pouco tempo, é um instrumento inventado para a época, né? E um instrumento que vai simbolizar, vai sinalizar essa levada, né? Vai ser feito ainda o tamborim quadrado, né? Que ainda não se dobrava madeira ainda arredondada, fazia o tamborim quadrado. Tem as imagens disso, depois a gente pode mais para frente. Não vou aprofundar tanto as coisas, senão eu fico só num assunto. Eu quero falar um assunto um pouco mais aberto, né? E o surdo, né? Na época, o surdo inventado sobre a necessidade principal quando começou a aumentar o número de pessoas dentro dos blocos, né? E das agrupamentos, começou a se desordenar muito as escolas, nem eram escolas, né? Esses agrupamentos ainda. E o surdo foi um instrumento inventado ainda com um saco de cimento, né? Aquela história toda do surdo ainda, né? Uma lata de manteiga, um saco de cimento, e ele foi feito para fazer uma marcação para que
na distância, conseguisse se coordenar com o andamento, né? Então, 2 instrumentos inventados aí pelo Bide e principalmente uma mudança na batida, né? Essa batida a gente segue depois, né? E passa a ser chamada de samba a partir dos anos 30, 33, 34, 35, ali são os anos principais para essa modificação, tá bem? Então, alguém tem alguma questão? Já levanta agora pra gente, porque eu tô seguindo adiante aí, se tiverem. Tem, inclusive, Matias, tem uma música, que eu não lembro qual que é agora, que eu acho que é do Noel Rosa, que o pessoal costuma citar como uma referência, né? Que uma das primeiras que se usou, o Telectec, enfim, eu não me lembro qual que é a música agora. Não sei se tu sabe qual que é. Então, do Noel, não sei te dizer agora. Eu trouxe uma que é do Gente do Morro aqui, que é uma evidência, assim, eu fui buscar isso ontem, Ezequiel, porque é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês, assim, porque o que aconteceu no momento, o próprio Noel, quase toda a obra do Noel foi feita sobre a batida antiga, né? Gravação do Noel, praticamente, né, quase nada sobre essa gravação, né, já com essa batida do Estácio aí, né? Mas daí ontem eu fui começar a procurar bem se tem essa modificação, eu vou ouvir o grupo mesmo, né? Então tem a gravação na caixa do Benê, o flautista, né? Tem uma caixa aí na internet, vocês podem achar. No primeiro disco é ainda sobre o conjunto, né? Então, o conjunto Gente do Morro, que... Então, pô, é uma referência boa pra gente ouvir. E, claro, hoje, né, Ezequiel, falando assim, eu tô falando sobre a ótica do choro, né? Não é uma aula sobre o samba em si. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é mais essa entrada disso dentro do choro, né? Porque se a gente for falar do samba e desse momento aí, então eu ia ficar a tarde inteira só sobre isso, né? Mas eu quis trazer um pouco assim de como é que isso entra no choro e como é que ele fica no choro, né? A partir disso, como é que no choro o choro recebe o samba. Então eu vou mostrar isso, vou mostrar algumas músicas para a gente, inclusive, separar dentro do choro. A gente tem o choro sambado e o samba choro, né? Que a gente chama hoje em dia. São 2 tipos. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar aqui para isso. Então, não que a gente não vá. Eu até queria saber isso aí. Depois eu quero essa música aí também. Então, de repente é essa mesmo. Talvez eu esteja confundido. Seja Não, essa não, música que a, vai a que eu tocar. tô trazendo é até não é com o Noel, é com o Benedito mesmo, com Gente do Morro. Mas eu quero saber isso aí, porque eu gosto dessas referências, e o Noel é um cara que pega bem essa transição. Então é um cara corretíssimo pra gente usar como referência nessa transição. Ele morre, na real, né? E daí não consegue continuar nessa coisa, né? Mas ele pega a transição, tanto a do choro também, as músicas o Pra Que Mentir, né? Que é uma das primeiras, assim, que é já com levada de choro, né? Samba canção, né? Porque antes o Noel, tudo é aquela levada de machichado que eu tava mostrando aqui, comecei mostrando. Isso se deu o quê? Uns 10 anos depois da morte dele? Menos? Não, ele pega essa transição. Quando eu tô falando anos 30, tá? Eu tô falando do aproximar. A gente aproxima, né? Aproxima as coisas, né? Na verdade, eu não tô falando assim exatamente uma data, né? Porque o Noel morre em 37, Na né? década de 30, né, Matias? É. E o Noel morreu no final da década de 20, né? É isso? Não, ele morre em 37, o Noel. 37? 37. Ele nasce. Só que o problema é que ele nasceu em 1910, né? Ele nasce em 10 e morre em 37, tá? Com 27 anos. Então, assim, então ele pegou bem essa diferença. Só que quando tava virando mesmo a história, ele partiu. Mas ele chega a pegar, né? Ele é um bom exemplo de transição. Então, vamos lá ao exemplo. Eu vou tentar compartilhar com você. A gente tem que ouvir algumas coisas para esse exemplo, tá? Nessa caixa aí que depois eu vou recomendar para vocês, aí Benê, o flautista, tá? Essa caixa abre com uma música chamada Faixa 1, tá? É um choro, Gorgulho, que é do próprio Benedito, tá? Tem o Bide tocando na verdade, não tem tamborim nela aqui. Tá escrito na ficha do disco, mas não tem, tá? Não tem tamborim na faixa. Henrique Brito no violão,
Jaci Pereira no violão, Júlio dos Santos cavaquinho e o Russo do pandeiro. Ó, o Russo do pandeiro é uma referência máxima aí para os percussionistas, tá? Vamos ver se eu consigo. Eu queria compartilhar a tela e com áudio. Advanced Share Options. Alguém tem uma dica para mim aí? Share Computer Sound. Tá, achei aqui. Tá. Acho que vai o áudio correto para vocês aí. Vamos ouvir essa música aí. A primeira coisa que a gente tem que ouvir é isso aí. Gorgulho. Beleza. Alguém me aponta o que é a curiosidade dessa gravação aí? Eu não sei se é curiosidade, mas adorei essa flauta, eu achei fantástico. Não, a flauta do Benedito é exuberante, né? A ornamentação. A curiosidade elevada do tamborim. Não tem tamborim na gravação? No cavaquinho. Não, isso ele falou que não tem, mas eu fiz uma levadinha de tamborim. Exatamente aí, ó, mataram a charada. É o cavaquinho. O cavaquinho tá dando a dica da mudança da época. Isso aí não era uma coisa existente, entendeu? Não existia esse cavaquinho. Não, era uma coisa que simplesmente não rolava, né? Era o né? E daqui a pouco vira um cavaquinho, que é um cavaquinho que tá fazendo a levada em cima do tamborim. Então aí tá o primeiro indício aí da parada, né? Essa é a faixa 1 da caixa do Benê. Olha só, essa faixa aí, Gorgulho, ela é... Só um segundinho que eu vou confirmar aqui. Ela é de 32, tá? Então, ó, fecha tudo, tá? Começa a fechar a época, né? E as evidências. Eu vou botar mais uma aqui, tá? Vou botar mais uma, que agora não é um choro.
É porque, assim, nessa caixa aí é misturado choro e samba, então é tudo o mesmo grupo, tá? Mas eu vou botar um trechinho agora de uma música chamada Disca Minha Nega. Presta atenção também nessa faixa aí. Matias. As sereias vêm pra praia, fazer sua gandalha numa noite de lua. Olhando o novo automático, fazem gente sintomático e vão discar. As sereias vêm pra praia, fazer sua gandalha numa noite de lua. Olhando. Então, que... Batida do violão marcou o tamborim, né? O que rolou aí? O que rolou nessa aí? Tá? Já nessa aí, já tá com os tamborins, mais de um tamborim, né? Esse tamborim, naturalmente, dá pra ver que é tamborim com outro material que não é o sintético, né? Que é o plástico, se eu não me engano, aí vocês me corrigem, os mais antigos. O plástico é depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mesmo que vai ter o plástico do jeito que a gente... Né? Antes era tudo... Depende qual o plástico, né? Mas esse nylon plástico... é depois da Segunda Guerra. Esse plástico de tamborim aí, antes era tudo de couro ou materiais assim estranhos, né? Outras coisas, né? E esse aí, e dá pra ver que nessa gravação... Matias, já tinha lata nessa época? Lata? Lata, acho que sim. Lata anterior, É mais esses materiais... madeira, né? Madeira. Tá, então alguém botou aí a questão do couro. Eu não vou comentar sobre a parte do conjunto que é muito interessante. Gente do Morro, procurem depois. Aí é uma história muito boa, tá? Mas eu não vou entrar tanto nesses assuntos porque eu estou focando ainda. Quero olhar as partituras aqui. Quem chegou agora está falando sobre a entrada do samba no choro, tá? E eu trouxe aqui duas gravações agora que evidenciam, assim, no começo dos anos 30, essas duas gravações. O Gorgulho, né, do Benedito, e o Disca Minha Nega, que é também uma música do Benedito, né? Inclusive, ele está cantando, né, a voz também. Ele, além de fazer a introdução, ele canta, né, na voz. E com o Bide, né? Na percussão aí, cantando e na percussão. Tem dois tamborins na gravação. Tem um coro, Henrique Brito no violão, e tem um coro geral. O violão, ele marcou bem como samba, assim mesmo. Aí que tá, aí já tá rolando aí nessa gravação, e por isso que eu trouxe um samba ali também. Já tá rolando também, daí essa célula meio já, como é que eu posso dizer, já se espalhou, entendeu? Ela já começou a se espalhar. Então essa é a diferença. A gente está nessa época aí, exatamente na fundação de trocar pro tac 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 pro tac 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 tac, né? Isso aqui chama paradigma do Estácio, né? Que é essa nova levada que a gente hoje em dia conhece como levada de samba. Então, mostrei duas coisas aqui fundamentais para mostrar o começo dessa invenção. Depois vamos tentar achar esse Ezequiel, essa do Noel aí, que com certeza aí o Noel tá bem nesse miolo aí. Outros compositores como o Ismael Silva, né, que é tido na bibliografia, até ia trazer para vocês aqui a foto, né, do Ismael, que se tem uma pessoa que aqui tá ele, ó. Se tem uma pessoa que é tida como, né, o cara, né, dessa época, o inventor do samba, como ele é o Ismael Silva, né? Aqui eles duas imagens aqui que eu trouxe. Aqui o Bide Marçal, né? E aqui as fotos do Benedito que eu trouxe para vocês, inclusive essa muito boa com o Pixinguinha aqui que eu nunca tinha visto pessoalmente, tá? Então, depois de trazer pouquinho, né? Porque tem muita coisa aí que falta ainda nesse emaranhado aí, mas trazer um pouco para vocês desse começo aí, dessas evidências do começo dessa levada, tá? Que depois vai se disseminar e tudo vai virar isso. Inclusive, hoje é muito difícil de encontrar algum compositor
que faça músicas machichadas, né? Talvez o último compositor que a gente tem, assim, notícia, assim, em grande escala de músicas machichadas é o próprio Paulinho da Viola, que tem muito, né? Muita música que são os machiches. Aí o Marco é um compositor aí, ó, nosso aí do Rio Grande do Sul, que faz os seus machiches aí hoje em dia, né? A gente tem alguns compositores que ainda praticam isso, né? Influenciados ainda por esse tipo de samba mais antigo, né? Então, vamos olhar uma outra história agora. Quando isso então embarcou, né? Vamos pensar que o Benedito, então, o cara era chorista e estava no meio da invenção disso, desse samba novo aí, né? Dessa coisa desse samba. O que vai acontecer? Ele vai começar a fazer choros, como ali o Gorgulho, que já recebem essa levada. E ele é um dos caras principais, né? Um dos responsáveis, então, por trazer para dentro do choro essa levada, que naturalmente depois vai ficar, né, essa célula rítmica da levada vai entrar dentro da célula rítmica das melodias, né? Tudo é um processo, né, de assimilação ali dos compositores para inserir depois nas melodias esse novo jeito de fazer música, né? Então, o que aconteceu? O cara trouxe isso aí para dentro. O Benedito, eu coloco ele como assim, um dos principais para trazer isso para dentro. É óbvio, o Maestro Pixinguinha vai ser também um cara responsável por isso, porque ele vai orquestrar, né? Ele vai colocar dentro dos arranjos para a orquestra dele esses batuqueiros aí, ou seja, vai começar a misturar e inserir toda essa história dentro da música, tá? Então, o Pixinguinha, sem dúvida, também é um responsável por isso. Eu tô trazendo o Benedito aqui porque fica curioso, né? Ele é um cara que tá no lugar certo, na hora certa, é um chorão, acaba botando isso dentro do choro, e eu trouxe um exemplo de um choro dele para vocês verem, já que isso já estava acontecendo no choro. Isso não era comum no choro. Isso não era possível no choro, essa levada de samba dentro do choro. Não, simplesmente não existia, não rolava. E depois, né, dali para frente, vai ser quase que um dos tipos principais de choro, os choros sambados ou samba-choros, né? Agora, para quem está confuso sobre essa história de samba-choro e choro-samba, ou choro-sambado, eu trouxe alguns exemplos aqui para solucionar isso aí, tá? Na verdade, não é uma coisa que tem uma solução final, tá? Ela não tem uma resposta definitiva, porque a gente tem exceções a essa regra, tá? Mas o que é um e outro, tá? O choro sambado são os choros que tem levada de samba, mas dentro da estrutura de choro, ou seja, geralmente com frases de 16 compassos. Ok? Vamos exemplificar isso aí, tá? Vamos exemplificar isso aí. Por exemplo, a gente pode falar sobre o choro... A Ginga do Mané. Tá? A Ginga do Mané. É um choro. Tá? É um choro. Do Jacó do Bandolim. Só que é um choro que tem uma parte de 16 compassos e se usa levada de samba. Então, vai até o final ali. Vamos compartilhar a tela com vocês para também vocês poderem ver. Aí, a Ginga do Mané. Beleza? Então, dá para ver aí, dá um okzinho, Marcos, você consegue ver aí, tá? Então, tá ali a primeira da Ginga do Mané para vocês verem ali, tá? Tem uma introdução, tá? Aqui, não vale. Então, a primeira da Ginga do Mané com trechos, né, de 16 compassos. Isso aí é conhecido como choro samba, ou choro sambado, tá? Não é uma evidência 100%, tá? Não, já vou adiantar. Mas vocês prestem atenção no início rítmico dela. Tá? Aqui, ó. Vocês vejam que a primeira nota tá no tempo forte e tem nota. Parabataca, né? É tempo forte com nota. Não tem síncopa para começar a música. Tá? Ou seja, ela não tem o pendurado ali na cruze, tá? Mais uma vez eu vou dizer.
mais uma vez eu vou dizer que isso não é uma evidência 100%. Temos exemplos que quebram esse exemplo. Mas isso é uma coisa também muito típica dos choros sambados, tá? Que eles tem trechos de 16 compassos e o início rítmico não tem síncope, ou seja, tem nota forte na cabeça, tá bem? Vamos dar um outro exemplo aqui. Mais uma vez, chamem para ver, chamem para perguntar. Um exemplo de choro sambado. 1-0. Aí, ó, um trecho de 16 compassos, ok? As três partes, na verdade, tem 16 compassos. Só que a segunda parte tem uma variação da melodia e por isso que eles escrevem ela extensa com 32 compassos, tá? Mas as três são entre aspas, 3 de 16. Como tem uma variação da melodia, eles têm que escrever ao extenso e fica com 32 compassos, né? O Pixinguinha fazia muito comum ele fazer isso. É uma parte de 16 compassos, só quando ele vai repetir a primeira frase, ele faz uma variação da frase, nos obriga a escrever 16 compassos. Só que a harmonia, a lógica do choro é como se fosse de 16 compassos. Então aqui 1-0, mais um exemplo de choro sambado. Ó, de novo com o início rítmico na cabeça. Paripupá, tá, né? Então ele meio que encaixa a levada do tamborim, o tamborim que sai na cabeça, né? Careco, tac, 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 paragadica, tac, tac. Então duas músicas que tem o início rítmico com tempo forte na cabeça, trechos de 16 compassos. Ok? Alguém não entendeu? Levanta a mão aí, gente. Isso aí pode ser complexo para algumas pessoas aí. Chame a atenção, corrijam. Ó, agora, a música que está sendo estudada Deixa eu só lá. perguntar Vai lá. Só perguntar uma coisa aí. Será que esses compositores, assim, top aí, que nem esse que está falando aí, eles executavam no instrumento e depois transcreviam para uma partitura? Eles faziam o contrário? Tem de tudo. Como será que era a construção, a construção da composição em si, né? Tu tá dizendo porque o número de compassos fica igual? É isso que tu tá falando? Não, porque mas não é uma necessidade. O cara pode ter tocado dessa maneira e transcreveu para a partitura assim, né? Mas é tanta nota que tem naquela partitura anterior ali. Pô, será que o cara ele criou no 1-0? Olha só que tem de nota isso aí, né? Será que o cara criou no instrumento e aí transcreveu, ou ele fez ela, imaginou e sabe os campos harmônicos, sabe as escalas e fez, e agora vamos ver que som vai sair. Isso é uma coisa que eu tenho. Isso é uma coisa que depende do compositor e o próprio compositor pode ter mais de um processo, entendeu? Então a gente teria que, para te responder o caso do 1-0, teria que saber exatamente o caso do 1-0. Pixinguinha tinha tudo que é tipo de composição que eles fazia no instrumento, fez na flauta, fez de cabeça, fazia ao piano. Então é um cara muito multi, assim, né? Muito genial. Então a gente não tem nem como descobrir, que teria que fazer uma pesquisa histórica para saber como é que foi a composição da música. Em geral, os músicos de choro têm vários processos. O importante é que os trechos das músicas e a lógica das harmonias, né? O tamanho e a lógica da harmonia seja de certa forma semelhante para que soe choro, entendeu? Então tem algo que conecta todas essas músicas, né? Por isso a gente chama de choro, né? E principalmente quem está fazendo a composição lá agora, essa música é boa também de ver. O começo da música, a primeira frase da música, ela tem que nos dizer duas coisas fundamentais. Primeiro, qual é o ritmo que a gente está trabalhando, qual é a dança. E segundo, qual é a tonalidade. Isso é muito importante para os 4 primeiros compassos, tá? Então, isso é muito importante, tá? Então, ali, vocês vejam, sol, 7, dó, sol, 7, dó. Qual é o tom da música? Tá respondido, né? Tá respondido. E o ritmo, a gente tocando, a gente vai acabando chegando na conclusão de qual o ritmo que a gente está usando, qual é a dança que ela se locomove, tá bem? Matias, pode falar. Vamos seguinte, lá. Tá. Vamos pegar assim, ó. O que possibilita essa transição choro sambado, de tu pegar Arranca-Toco, por exemplo, a versão que nós estamos dando lá com o pessoal do Rio, ela está mais adequada àquela gravação que vocês fizeram com a orquestra aqui no Teatro São Pedro. Sim, choro sambado. Choro sambado. E tu pega uma, o cara tá mandando ver, com o Carrilho,
Aham. Até o velho Maurício, o pessoal. O que traz isso aí? O que traz é o conhecimento das danças. Ou seja, a gente tem que ter um conhecimento amplo das danças e das levadas para a gente poder aplicar elas na hora de tocar. E ter critérios. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês exatamente são esses critérios. Nas aulas eu vou mostrando para vocês evidências. Não existe uma regra, uma constituição sobre isso, mas existem critérios sobre isso, para que a gente não fira as melodias e as levadas. Ou seja, a gente colocar uma levada, um tipo de levada onde não fecha. Tá? Depois, quando a gente estiver em aula presencial, eu vou tentar dar exemplos para vocês desse erro. Tá? Que aqui fica uma porcaria para fazer isso, assim. Mas seja assim, ó, de aplicar uma dança mal aplicada. Tá? Aqui no samba choro e choro sambado, fica claro que o tamborim, por exemplo, né, a gente pode contar 1, 2, 1, 2, tac, 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 tac. Ou a gente pode contar 1, 2, 1, 2, 1, tac, 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 tac. Ou seja, uma levada eu coloquei na cabeça e outra no contratempo. Tá? Isso aí é uma coisa que quando a gente vai tocar as músicas, a gente tem que sacar que tipo de melodia ou qual é o ritmo da melodia para não colocar um ou outro. Porque senão vai ficar estranho a colocação da levada. Só que é uma coisa sutil. Eu estou trazendo exemplos para a gente ir refletindo. E tem variações, isso vai variando, tá? Então, a parada é essa aí. É a gente ir conhecendo exemplos e entendendo a lógica deles para quando a gente for aplicar as danças, a gente poder aplicar com a maior propriedade possível. Tá? Não, eu te perguntei por quê, né? Talvez seja uma questão minha, alto. Né? A identificação que tu tem com o choro sambado, tocar em 50, aí depois tu passar para 90 fica complicado. Exatamente. Né? A questão do andamento também é outra coisa que vai influenciar na escolha das danças. Às vezes uma dança não funciona muito bem em certo andamento, é verdade. Tem a ver com isso também. Mas o choro sambado e samba choro, que essas duas vertentes aí, não tem tanto a ver com o andamento, tem a ver com as evidências que eu vou trazer que eu estou trazendo aqui. Então, por exemplo, o início rítmico, né? O arranca-toco também é outra música que é um choro sambado, que tem o início rítmico não tá pendurado. Vocês conseguem ver meu mouse aqui? Ó, essa nota aqui não tá pendurada, olha só, ela tá na cabeça, ó. Tararatá, né? Como tá 1-0, cai com pá, e como tá o Ginga do Mané, torarapá, né? São 3 músicas que tem nota forte na cabeça. Não tem síncopa entre compassos para começar a música. 3 músicas que estão com partes de 16 compassos, né? São choros, né? São músicas instrumentais, né? São choros e chamado que a gente convencionou em chamar isso de choro samba ou choro sambado, tá? Então, aqui está bem configurado o nosso exemplo de choro sambado, que é o quê? É o choro que está dentro, é um choro que tem levada de samba, mas continua sendo um choro, ok? Por isso a gente chama de choro sambado. Tem estrutura lógica de choro, né? Tem essa levada que essencialmente vai começar na cabeça do tamborim, né? Então, taraga tac 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 e não ao contrário, caraga tac 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 tac, né? Isso, e essa sutileza aí que eu preferia estar presencialmente para mostrar e para falar sobre isso. Mas quem já está mais entendido no assunto aí sacou o que eu estou querendo dizer. Tá, isso a gente então falou sobre o choro samba, tá? Agora vamos falar sobre o outro, sobre o samba choro, tá? Então quem é esse cara? Quem é o samba choro? O samba choro são músicas que têm mais a ver com o universo do samba do que do choro. Ou seja, e já vou defender uma história aqui. Em quantos tempos se escreve o samba? 2/4. 2/4. Beleza. Por quê?
A gente já conversou disso em outros momentos, você comentando que podia ser história do número de compassos, por causa do copista, e por uma questão da tradição. Mas, geralmente, o ritmo se resolve em 4 tempos. Geralmente, se resolve... Exatamente. Aí que tá. Aí que tá. O choro, o próprio machixe, todas essas danças que a gente está falando hoje, se resolvem em 2 tempos, né? Tudo está contado em 2 tempos. O machixe, né? O tango, né? Tudo está se resolvendo em 2 tempos. Agora, nesse samba, depois dos anos 30, que é o que eu comecei a falar hoje, é uma música que se resolve em 4 tempos, porque ela é tac, 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 tac. Ou seja, ela inaugura, apesar da convenção de se escrever em 2/4, ela tem uma lógica que tem o dobro do tamanho. Né? Ou seja, para eu escrever uma música que tem 4 frases agora, eu vou ter que ter, ao invés de 16 compassos, eu vou ter que ter 32 compassos para escrever essa frase, porque a minha lógica passou de 2 tempos para 4 tempos. Ok? Porque a minha levada, a minha lógica, o tamanho de construção ficou dobrada. Então, aí entra a história do samba choro. Por exemplo, Noites Cariocas. Olha aí. Né? Então, né? Ou seja, a frase musical toda ali, ela vai ficar com o dobro do tamanho também, o que vai ocasionar uma parte, a sessão, ao invés de 16, agora com 32 compassos. E preste atenção no início rítmico da música. Mudou. Né? Casualmente, essa música, o início rítmico dela, ela tem uma síncopa entre compassos, né? Ela é pó-para-bara-pá, ou seja, a nota forte veio um tempo antes da cabeça. Olha, presta atenção nesse Fá aqui, sustenido, né? Ó, ele tá pendurado, ou seja, pó-para-bara-pá, veio antes do tempo forte. O que nos impossibilita de fazer aquela levada de tamborim na cabeça, porque senão a gente vai bater com a melodia. A gente nos obriga a fazer aquela levada, né? A que sai no contratempo, para que não bata com a melodia. Deu para entender isso aí? Está muito complexo, muito confuso. Deu para entender? Vamos ver um outro exemplo. Trouxe outros exemplos de sambas choros. Caminhando, tá? Música do Nelson Cavaquinho. Daí vocês já vão pescando também. Ali era do Jacó do Bandolim. Mas se vocês vão pescando, o Nelson Cavaquinho é um sambista. Claro, ele tocava bandolim, né? Era cavaquinho, mas com afinação de bandolim. Quem prestar atenção, ele vai ver que ele usava cavaquinho com afinação de bandolim. Tocava muito bem, inclusive. O Nelson Cavaquinho tocava muito bom. Então prestem atenção nessa aí. Ela tá escrita, tá? Com o início rítmico na cabeça, mas muita gente, ou talvez a maioria das pessoas, toque com ela pendurada também. Aqui tá escrito que nem o Nelson tocou numa gravação lá, que é mas aqui fica durão, né? Durango samba, né? Na prática, a galera toca com ela pendurada. Até preste atenção nos outros compassos, ó, que ele pendura ali, ó. Todos os outros ele tá pendurando. Apenas a cabeça ali que eles escreveram como exceção porque é de uma gravação dele. Ou seja, uma música com seção de 32 compassos e com as notas penduradas. Tá? Outro exemplo de samba choro. Vamos dar mais um exemplo aqui para facilitar. O chorinho de gafieira, né? De novo, uma música com seção de 32 compassos e com a nota pendurada ali no começo, ó. Olha ali, ó.
Notinha pendurada, que nem as outras. Vocês, se forem procurar com calma, vocês vão achar exemplos que isso não fecha, tá? Que a nota não está pendurada, que é a nota na cabeça. Mas a grande, assim, evidência é com a nota pendurada. Então, aqui ficou configurado para vocês. Eu acho que pelo menos eu consegui dar uma caminhada aqui, uma caminhada na história, falando sobre a entrada do samba no choro, através dessa turma do Gente do Morro com o Benedito Lacerda, né? E mostrando ali o gorgulho do Benedito Lacerda, um choro, né? Com um áudio ali, com o cavaquinho já fazendo a célula. E é na evolução do repertório, essa subdivisão entre músicas que são do choro mesmo, chamadas de choro sambado, e músicas que são mais perto da situação do samba, parecem mais um samba, chamadas de samba-choro. Tá? Vão encontrar exceção disso? Vão encontrar muitos samba-choros com sessões de 8 compassos, inclusive. Tá? Depois, se vocês forem procurar, vocês vão ver alguns samba-choros que tem 8 compassos o trecho inteiro. Mas em uma ou outra coisa eles vão se delatar, né? Nessa notinha pendurada no começo. Se é um samba-choro, né? Às vezes eles colocam até só samba, né? Quando a harmonia não tem nada a ver com choro, é uma harmonia de samba. Por exemplo, o Urubu Malandro, do Pixinguinha, né? Já é mais um samba, né? Tem uma seção de 8 compassos, duas partes com 8 compassos. Tem mais a ver com o universo do samba até do que com o do choro. Mas dentro do choro, essas duas classificações de choro sambado e de samba-choro, importantíssimo para os compositores aqui, para também fazerem músicas com essa seção com 32 compassos, né? Ou seja, as que têm 32 compassos têm mais a ver com a levada do samba-choro, que é essa levada que não tem o tamborim na cabeça, que tem o tamborim no contra. Tá? Gente, perguntas aí, eu estou falando pra caramba. E não tive perguntas aí. Vamos lá nas perguntas. Aqui, ó, um exemplo aqui fatídico, principal aqui, né? O Receita de Samba, para que vocês não esqueçam mais quando é samba-choro, o Receita de Samba, que é um exemplo, né? Aqui, ó, ela também não tem nota pendurada. Tá? Ela não tem nota pendurada, mas ela não tem nota na cabeça. Ela é um tarararararará, um cascato, um catac, um tac, né? Ela também evita a nota do tamborim na cabeça. Por quê? Porque a saída da melodia está no contratempo. Vocês podem guardar esse exemplo aí com um samba-choro, que é o Receita de Samba do Jacó do Bandolim, né? É muito importante. Trouxe o Conversa de Botequim também, que é um exemplo. Bueno, eu acho que é isso. Se tivermos... aqui tem um exemplo, o último exemplo para finalizar a aula aqui, tá? O morro não tem vez. O morro não tem vez é a confusão da vez do Tom Jobim. Presta atenção nela. Olha só. Eu não toco assim essa música, mas vou... Eu não toco assim, tá? Como tá essa harmonia aqui. Eu toco de outra maneira. Então vou tocar do jeito que eu toco. O morro não tem vez, tá? Então, tá. Então, segunda parte. Tá. Essa música, ela, na escrita dela, ela não tá tão clara isso, tá? Mas é um exemplo de uma música que tem as duas levadas dentro de uma música. Ela tem o tá. Então, a primeira, ela tá mais com levada de samba-choro na cabeça. Desculpa, de choro sambado na cabeça. E a segunda com mais levada de samba-choro. Então ela tem uma... Tanto é que quem vai tocar o Morro Não Tem Vez, depois quem toca ela, pegue um segundinho e toque ela para vocês verem que entre a primeira e a segunda parte tem um imbróglio de levada ali, uma história que a gente tem que... mau jeito ali,
que a gente tem que dar um jeito de tocar ela. Peguem com tempo ali e toquem ou ouçam ela, para vocês verem que entre a primeira e a segunda tem uma mudança de levada, né? Meio que não é assim uma coisa tão... Até porque não é uma música do universo do choro, tá? Mas eu tô dando um exemplo de música, depois peguem com cuidado quem já toca, vão ver que entre a primeira e a segunda tem essa levada diferente entre uma e outra, que é essa mudança entre uma e outra levada, tá? É um exemplo fora do choro, eu não gostaria de dar tanto aqui, eu trouxe só para ilustrar, mas que é uma música que tem as duas situações da mesma música, tá? Então, dá para meio que conceituar, assim, dá para dar uma achada nessas duas situações. Gente, estamos aí na nossa 1 hora de sempre. No sábado vão ter mais coisas aí. Com certeza vou ter que trazer um conteúdo mais novo e não repetir aqui, porque vocês estavam atentos aí, rolou a aula. Então vou trazer mais uma coisa, mais algumas coisas para nós no sábado. Se temos mais alguma pergunta, alguém quer fazer aí, é a hora... Matar essa charada aí, Matias. Vamos lá. Ô, Matias, eu queria fazer Pera um pouquinho. Só um pouquinho. Fala o Léo, depois fala tu. Vai lá. Eu vi um comentário sobre o... Fala, Léo. Mais o lance do tamborim. Vamos pegar, por exemplo, o enredo. Tá? Vamos pegar essa do tom aí. Né? Pegava reto. Morro, não tem vez, porque ele fez, já foi demais. Ele vai meter reto. Quem vai dar essa aí vai ser o swing. Vou fazer na mão, que é o que tu está pedindo para mim, tá? Então, o morro não tem jeito. Então, ela começa... Desculpa, eu falei errado antes. Ela começa com samba choro, tá? Então, o morro não tem jeito. Né? O morro não tem jeito. Né? E a segunda... segunda com a cabeça. Ou seja, o morro não tem vez. Começa no contra, né? O morro não tem vez. E a segunda, morro pede passagem. Morro, a segunda na cabeça. Vocês entenderam isso? Não, eu me expressei mal. O que eu queria dizer é o seguinte: se tu pegar uma escola de samba cantando isso, o cara vai puxar reto. Não. E é isso aí, tu vai notar nos tamborim. Que vai dar essa ilustração toda da célula, essa aí. É que tu tá falando sobre uma terceira coisa ainda, que eu não entrei no assunto aqui, que é até uma coisa mais para frente, né? Que é o samba enredo. Aí samba enredo já tem uma outra formação. Já quando tu falou antes também, o samba enredo envolve um outro andamento, né? Muito mais rápido, né? E essas nuances do samba enredo que a gente está falando, elas acabam, elas são extintas, principalmente com o tempo mais hoje em dia, e principalmente o Carnaval de Porto Alegre, então, que é muito rápido, chega aos 150 pontos, né? Batidas por minuto. Então, assim, essas nuances aí no samba enredo, elas não rolam, entendeu? Rolam outro tipo de nuance, entendeu? É outro tipo de levada, já é outro tipo de música, a gente poderia até dizer. Mas que vem daí dessa célula do... Que vem daqui. Que vem daqui. A gente está falando sobre a origem disso aí, sem dúvida, né? Mas que nela aplicada mesmo, a prática do samba enredo já é... Isso aí é meio que já era, porque é tão rápido que isso aí não entra muito na discussão, né? Já fica mais perto de outras coisas. Agora sim, Henrique, fala aí. Fala, Henrique. Tava chamando antes aí. Peraí. Não, eu queria fazer só. Eu vi um documentário uma vez sobre o Pinheira, que diz que era tão gente boa. Um dia ele voltou do show com uma falta embaixo do braço, para salvar ele, né? E levar a falta aí, tá me trancando todo o teu áudio, não sei se para vocês também tá. Alô, Henrique. Não dá para entender. Não dá para entender o que tu está falando. Tá trancando. Tá trancando todo o teu áudio para todo mundo. Tua internet tá zoada aí.
Fala de novo, vamos ver se Pois vai é, dar. pra mim tá lendo bem, eu acho. Fala aí. Eu vi num documentário mesmo sobre Chirinha. Não tá dando mesmo. Não rolou. Tá, então deixa pra próxima, não depois. Deixa na próxima. No do Aço. Tá recortada, entendeu? Não é, eu queria ouvir documentário sobre Pixinguinha e tal, mas eu não consegui ouvir. Pergunta no sábado, né, Matias? No sábado a gente abre. Eu quero abrir um troço também que tu também falou, Marco, uma apresentação da galera que tá aí, né? Tem gente que eu agora até saíram, mas tinha uma galera aí que eu não conhecia, que tava online aí, eu queria conhecer, não perder a oportunidade. Daí no sábado a gente faz essa pequena apresentação de quem tá aí, né? Tem muita gente que a gente já conhece que tá aí, mas tem uma galera que eu não conheço, que tá entrando aí. E que, enfim. Então tá, gente. Um abraço para vocês aí. Boa tarde, tá? Estou à disposição. Ó, só para retomar aqui, ó, a conclusão da história, que eu trouxe o exemplo, tá? O morro não tem vez. A segunda. Morro pede passagem, morro. Ou seja, na primeira não tem na cabeça. E na segunda é na cabeça. Então, o morro não tem vez é um bom exemplo dos dois tipos. Agora tá na primeira é samba choro e na segunda é choro sambado. A levada, tá? E a gente retoma esse no sábado. Quem tiver dúvida, traga que a gente fala. Abraço e boa tarde para vocês. Beleza. Buenas.